Deixa eu trazer aqui a Ariane Benedito, que é economista, especialista em mercado de capitais, para trazer também a visão dela sobre diversos assuntos hoje. Seja bem-vinda, Ariane, bom dia. Bom dia, Paula, bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Ariane, a gente está debatendo, né, falando, hoje nós tivemos a ata aí, né, do Copom, reafirmando esse compromisso com a política monetária para atingir as metas de inflação. Temos visto essa queda de braço aí de Lula com o Campos Neto, especificamente, com o Banco Central Autônomo, né? Ele fez várias críticas. Hoje mesmo já teria pedido aí para dar de nomes para dois diretores que terão aí os mandatos, vão vencer agora no final deste mês. Falou que quer aí nomes que contraponham a Campos Neto. Agora há pouco o próprio Campos Neto falou, né, que na verdade os interesses são divergentes e o Haddad diz que o interesse tanto da política fiscal quanto monetária são similares. A gente vê aí que realmente tem um ponto bem sensível nesse relacionamento. Agora mesmo Gleisi Hoffmann falando, né, que o Banco Central está muito mais rígido, duro com o atual governo do que foi com o Bolsonaro. Mas eu queria entender, pegando a ata, né, se você acha que se a gente pode enxergar, de repente, algum tipo de um cenário mais benéfico com as sinalizações de reforma do governo, que foram citadas, inclusive, na ata do Banco Central, fazendo com que até o Haddad recuasse ali um pouco da crítica em relação ao comunicado da semana passada. Diz que a ata veio até um passo além do que foi o comunicado, porque a ata traz agora, então, essa sinalização das reformas. Como que você enxerga essa situação? É um cabo de guerra desde o início ali, né, pós-eleição. Essas críticas, elas são recorrentes. Eu acho que o Campos Neto deu uma mensagem numa fala que ele disse há alguns dias atrás, que esclarece bem essa questão da independência do Banco Central. E a gente tem que separar, sim, a questão de políticas econômicas, monetária, fiscal, que é uma questão econômica do sistema político e do cenário político e toda a movimentação de tomada de decisão entre a estrutura política do nosso país, né? E é por isso que essa independência, ela existe. Campos Neto disse que a independência do Banco Central foi votada no Congresso e foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, o atual presidente e toda a sua equipe tem que discutir essa questão da independência, não é com o Banco Central, né, e sim com o Congresso. Então, o que o Campos Neto está fazendo é o que está na instituição do Banco Central como a primeira medida de sua obrigação, que é o combate, né, da inflação e o controle de preços, visando ali a estabilidade econômica. Tá? Olhando para a teoria macro, acho que eu estou deixando o pessoal, né, o brasileiro um pouco cansado nas minhas falas, porque eu venho já repetindo isso, mas é porque a gente não obteve nenhuma mudança de cenário, nem no Brasil, nem nas economias globais, né? A gente tem um cenário macro muito parecido, que é a persistência da inflação, ainda o mercado de trabalho mais aquecido, um crescimento arrefecendo, mas ainda forte, e tudo isso corrobora para um cenário inflacionário também persistente, né? Então, antes de falar de reforma, antes de colocar as questões fiscais como risco no arcabouço, é discutido primeiramente sobre as variáveis macro, né? Quando a ata trouxe a referência sobre as reformas, coloca como um potencial movimento, instrumento, né, que possibilita que o governo faça uma política fiscal ajustada e que diminua o impacto inflacionário para o horizonte relevante. Então, as reformas são a medida, né, as medidas e a ferramenta que o governo agora tem para trazer essa estabilidade, o arcabouço fiscal, né, fazer do arcabouço fiscal válido e tornar as diretrizes fiscais mais claras, tá? Agora, o risco fiscal, ele é existente com reforma ou sem reforma. O que é o risco fiscal? É a magnitude de despesas com as propostas populistas que é marcado, né, que marca esse novo governo, e o que isso pode trazer de desancoragem para frente, né? Até mesmo a possibilidade de uma atuação muito mais forte hoje, que foi duas citações importantes ali de Campos Neto, que até a possibilidade de desinflação é um risco para frente, advindo da necessidade de maiores juros agora, né? Bem como
Outra medida que está sendo tomada ali com o Conselho Monetário Nacional, acho que é importante citar, porque existe o diálogo entre as instituições dessa revisão, né? Então, a independência e a revisão de metas de inflação são duas coisas que o mercado está olhando bastante. A possibilidade de independência, ela chama muito mais atenção, ela é bem mais discutida. Entretanto, ela é muito mais difícil de ser acessada exatamente pelo início da minha fala, né? A aprovação, a passagem dessa decisão, dessa conquista, que é a independência do Banco Central, dentro da Constituição, votada pelo Congresso, né? Vai demandar do Executivo um diálogo não só no quesito política monetária e Banco Central e todo o sistema financeiro e econômico do Brasil, mas essas outras questões de reforma também, ou seja, tudo está dentro do contexto de diálogo e da capacidade de diálogo que o atual governo vai ter que ter agora com o Congresso e que já começa, né, com a retomada ali do Parlamento e do Legislativo nessa semana, essa atuação de todas as propostas e vai ter que fazer uma lista do que vai ser discutido primeiro ou não. Eu acho que a independência do Banco Central está muito abaixo na lista, porque é algo que não muda o sentido de política monetária, não resolve a inflação, é só, de fato, falas que se tornam agressivas por ter sido uma conquista muito mais vivenciada ali pelo mercado, né? Muito mais mostrada pelo mercado com o tema independência. Agora, a discussão do regime de metas de inflação, eu acho que deveria fazer maior peso pelo significado que ela traz na economia real. Você alterar o regime de metas, colocando uma aquisição, né, ser flexível a aceitar uma inflação maior para a economia, você só está dizendo que você aceita o dinheiro mais caro, que para ser brasileiro, que para viver no Brasil, você tem um custo de vida maior, porque a inflação é o preço do dinheiro, né? Então, aumentar o regime de metas não é resolver o problema. Aumentar o regime de metas é você aceitar um custo de vida mais caro. E não necessariamente por você aumentar os limites aceitos ali pelo índice de preços, vai fazer com que o exercício dos juros para combate, para trazer a meta para a inflação, ele seja menor, né? Muito pelo contrário, aí você tem que fazer todo o cálculo de impacto na economia real, porque a gente não está falando só de um número, né, que representa o quanto custa a economia, o quanto impacta no crescimento, o quanto traz a confiança do empresário. Não são só essas questões não são isoladas, né? A gente tem que estudar o quanto, na verdade, a gente tem uma degradação de renda, o quanto essa degradação de renda impacta no desenvolvimento, porque eu vejo que o grande foco do atual governo é crescimento a todo custo. Só que não existe crescimento sem, obviamente, né, com uma política contracionista muito apertada, principalmente quando a gente fala de cenário Brasil. Isso é uma coisa que acho que a gente já entendeu. Temos vários casos ali de mercado ocorrendo que acho que está ensinando o brasileiro que a detenção de crédito para a economia brasileira, ela é muito abrupta e ela é necessária, então a gente, de fato, não consegue crescer, mas crescimento não tem nada a ver com desenvolvimento, né? Então, as falas do governo, elas acabam ficando contraditórias, né? Quando eles vêm com o discurso de cuidar da população de baixa renda, esses discursos mais populistas, mas, por outro lado, um crescimento a qualquer custo, você está deixando a qualidade de lado, né? Porque crescer é só um número, né? O crescimento ele não reflete a qualidade de vida do brasileiro. E quando você cresce com uma inflação muito alta na casa, você está dando oportunidade de mercado de trabalho, de geração de renda, mas você está tirando a capacidade de consumo da família do mesmo jeito pelo lado do custo de vida dela. Então, você tem um crescimento, você tem um número crescente, mas você não tem desenvolvimento, você não tem mudança do país, né? Então, essa é a grande preocupação em relação a essa... Eu acho que a crítica
sobre a independência é mais para discutir o nível de taxa de juros e o número de crescimento que o governo busca, do que propriamente a crítica sobre ser independente ou não ser independente, né? O poder que o executivo tem sobre a autarquia ou não. É só uma forma de linkar ali o tema e fazer a crítica em cima da taxa de juros. Acredito eu também que seja por esse motivo que o Campos Neto não se incomoda tanto, e ele tem uma carta grande na manga, como essa que eu citei no início da minha fala, que é, olha, não é comigo que você tem que brigar sobre independência, né? Foi um congresso inteiro, né? Foi o governo que, de fato, optou por isso, então você tem que brigar lá. Agora, isso não muda o fato a necessidade da magnitude de juros que a gente tem na casa, que não é diferente de outros países, e também os riscos inflacionários que vão impedir que esse crescimento abrupto a qualquer custo, traga o desenvolvimento econômico, que é o que de fato a gente deveria buscar. Você colocou um ponto aí importante, né, vários pontos, por sinal, importantes, mas na hora que você trouxe, né, essa questão de aumentar o teto, principalmente ali, da meta da inflação, né, as consequências disso a gente tem discutido muito, sem regra fiscal definida, falar disso agora não é um bom momento, né, porque assim, você acaba, vamos colocando ali, afetando as expectativas, né, você coloca ali, na verdade, desancorando um pouco mais as expectativas, a gente não tem ainda um teto ali, regras fiscais definidas para se falar desse assunto. Agora, um outro ponto que me chamou bastante atenção também esta semana, né, acho que o mercado também está olhando muito, é sobre a fala do Lula, quando ele fala sobre a ampliação da faixa do imposto de renda, né, o presidente diz que avalia, né, ampliar essa isenção para quem ganha até 2 salários mínimos, neste ano, inclusive, a promessa dele depois é até chegar, né, a 5 salários, mas para este ano já entrariam, então, ali as pessoas com 2 salários mínimos, e isso envolveria uma perda de cerca de 10 bilhões de reais de arrecadação por parte do governo, e não tem ainda uma contrapartida. A equipe técnica, inclusive, aí do Ministério da Fazenda informou que esse reajuste da tabela do imposto de renda seria muito custoso aos cofres públicos agora, se for feito antes de uma reforma tributária, né? Conforme está prevendo aí o cronograma do governo. Como fecha essa conta, né? Arrecado 10 bi a menos, estou aumentando os meus gastos, ainda não tenho aí um arcabouço novo criado. Você acha que o governo consegue fazer esse tipo de ação antes da reforma tributária? Todas essas ações em conjunto, não. Né? Existe a necessidade de reaver a tabela do imposto de renda, porque ela não é reajustada há 8 anos, desde 2015 que a gente não tem nenhuma movimentação e avaliação sobre o IR cobrado em cima dos salários. Né? E a gente vem tendo aumentos, claramente. Eu concordo que o reajuste do salário só pela inflação também você não está gerando mudança alguma, né? É necessário que esse cálculo ele também seja revisto, e é isso que acontece quando a gente tem esse aumento de custo na economia, esse aumento de custo do padrão de vida, né? A gente está precisando fazer aumentos abruptos no salário mínimo, exatamente porque não está resolvendo o cenário inflacionário. Então, quanto mais você tem custo, mais de renda você vai precisar para custear esse padrão de vida. Em contrapartida, você tem um sistema tributário imóvel, né, que não se ajusta no contexto econômico e que agora trouxe muitos brasileiros que não faziam, né, o seu imposto de renda, não era necessário essa contribuição fiscal, porque não se enquadrava. Com o aumento do salário mínimo que vai ser colocado, já enquadra muita gente, tá? Então, vai ser necessário que o nível de inflação que a gente ainda tem projetado, o nível de salário que não comporta essa inflação, mais o desconto, você está penalizando essa base da pirâmide. Então, parcialmente, essa tabela tem a necessidade de ser revista. Agora, colocar nos moldes do projeto total que o presidente Lula quer fazer, isso tem que ser realmente via reforma tributária, e que essa reforma tributária, a gente sabe que não vai acontecer do dia para a noite. Ela é complexa, ela abrange muitos temas dentro dela. O âmbito fiscal, ele é muito complexo, muito massivo, não vai ser feito, mas que é mais uma questão que vai ter que ser incorporada para a discussão. Então, eu acredito que eles vão conseguir passar de forma parcial, porque existe essa necessidade, né? E agora, a projeção de isenção vai ser discutida dentro, esse impacto negativo que pode trazer para a arrecadação,
versus a magnitude de despesas que já está sendo aumentada logo de início do governo, isso vai ser discutido lá com a reforma da tributária e vai ter um grande peso, sim, na hora da votação. Eu acredito que os técnicos de avaliação e que vão formular a proposta para dar andamento, com certeza vão considerar esse impacto negativo de arrecadação para as contas e desidratar. Se realmente seguir a proposta de isenção dessa faixa salarial e que até 5 salários que gera esse impacto todo, se seguir para a discussão vai ser desidratado, né? Porque o que menos o governo precisa nesse momento para sustentar toda a movimentação de despesa é uma contrapartida de arrecadação. Você não pode perder o que entra, mas precisa ser ajustado porque, de fato, esses salários estão sofrendo ainda pela conjuntura macro. Então, é difícil, é complexo esse ajuste fiscal. O ajuste fiscal nunca vai ser tranquilo, até porque o sistema tributário brasileiro é complexo. E essa ferramenta de reforma tributária visa isso, primeiramente, simplificar, né, descomplicar essa tributação em todos os âmbitos, né, não só para a produção brasileira, mas também para a força de trabalho, né? A gente tem N tributações ali dentro do nosso IR e que deve ser reavaliada, e a gente deveria ter uma reavaliação de ano em ano, assim como é feito com todas as outras variáveis macroeconômicas, porque você acaba tendo uma degradação ali numa única movimentação de forma imediata, ou curto prazo, de renda, quando é feito um ajuste monetário e você não tem o fiscal, né, como contrapartida. Então, políticas fiscais e monetárias, elas têm que andar juntas sempre, seja para discutir qualquer tipo de assunto. Então, a reforma tributária, ela deve trazer essa questão mais, digamos assim, inteira e completa, mas eu acredito que também, pela magnitude do déficit que pode ser causado ali na arrecadação, vai ser muito discutida e pode haver uma desidratação, na proposta feita ali inicialmente pelo governo. Vou fazer aqui, Ariane, agora para a nossa conversa, Alex André está chegando aqui na nossa programação, também tem perguntas aqui para a Ariane Benedito, fica à vontade, Alex. Legal, bom dia, Ariane, prazer falar contigo. Você, né, disse muito bem em relação aqui no Brasil, mas eu queria voltar a falar dos Estados Unidos, né? Eu achei um ponto importante, principalmente depois de sexta-feira, né, dos dados do emprego americano. E hoje vai ter a fala, né, do Jerome Powell num evento importante, né, que se realmente, com esse número que nós tivemos de emprego agora na sexta-feira, se ele vai trazer uma leitura um pouco mais hawkish, né, à medida ali que o mercado já estava comprando um discurso que seria um pouco de mais pouso suave, né, na economia, e parece que essas opções estão diminuindo cada vez mais, né, parece que realmente pouso suave não vai ter nada, a gente vai ter possivelmente alguma turbulência no meio desse caminho, como já está tendo, mas o mercado já começa a precificar isso, né, está precificando um cenário melhor, agora já começa a voltar um pouco. Na sua visão, Ariane, o que pode colocar nessa balança de risco, não só a relação ao discurso propriamente disso, mas o que o mercado está comprando, o que realmente pode sair disso em relação a todos esses dados macro, em relação também colocando em voga aí essa convergência de inflação nos Estados Unidos, né, em relação a outros mercados? Bom dia, Alex. O mercado entendeu o comunicado do Fed dovish. Eu falo 0,25 para uma economia americana, não tem nada de dovish, né? Aqui, para a gente, não faz muita movimentação pelas características econômicas que a gente tem, mas para lá é um aperto significativo. Antes de se aproximar das reuniões dos Fed Boys, né, o mercado estava bem dividido. A gente tinha 50% do mercado esperando 0,50 pontos e os outros 50, 0,25. Então, o mercado estava muito hawkish e foi, conforme foi saindo os dados, saiu o PCI, que é o principal dado de inflação ali de consumo que o Banco Central olha, em linha com as expectativas, marginalmente acima das expectativas, deu uma animada no mercado e o mercado convergiu para a expectativa de 0,25. E quando o dado veio, o mercado quase não precificou. Aí a gente teve na mesma semana a ADP, que é considerada a proxy do payroll, né? Que também o dado de mercado de trabalho, veio abaixo das expectativas, isso deu uma animada no mercado, né? Quando veio o payroll e mostrou que o mercado de trabalho
continua persistente, as projeções de inflação para frente deram uma piorada. E aí a exigência, e criou-se a dúvida também da permanência desse prolongamento da taxa de juros. Será que o Fed vai conseguir ou não começar a cortar os juros dentro de 2023? A minha projeção ainda traz que não, tá? Que deve permanecer ali com uma taxa de juros de 5 a 5,25 até o final e deve fazer mais um ajuste na próxima reunião. Não acredito que teria 3 ajustes de 0,25. Eu acho que a permanência depois desse próximo ajuste de 0,25 seja até o final do ano. Claro que, como você bem disse, será que vamos ter uma desaceleração abrupta do nível de atividade ou a gente vai ter um soft landing, né? Ela vai começar a desacelerar aos poucos. Eu defendo a teoria do soft landing há já alguns meses, desde 2023, né? Porque o que se lê um soft landing? Quando você tem um arrefecimento da inflação, dos indicadores de atividade perante as suas medições anteriores. E a gente está vendo esses indicadores, os PMIs, né, arrefecerem. A questão que ainda eles estão vindo, em comparação com a magnitude do aperto, muito fora do que deveriam estar arrefecendo, né? E eu acho que isso é uma mudança estrutural econômica global, não só Estados Unidos, mas Europa também, aqui também, né, para os países emergentes também. Eu acho que depois da pandemia, eu gosto de falar que a gente esqueceu que teve pandemia em 2020, né? Que agora a gente só está olhando para frente, tentando projetar tentando achar a luz do fim do túnel e não olhar como recessão, mas a gente ainda está vivendo resquícios ali do que foi um período de crise. Todo período de crise causa uma mudança estrutural econômica. Então, obviamente, eu acho que tem que ser revistos o nível necessário, que é o que a gente chama de juros neutro, né? Para a economia americana, para a economia europeia. Eu acho que a estrutura econômica mudou. Então, agora, eu acho que a gente aprendeu que talvez seja necessário esforços maiores, porque a gente ainda tem uma continuidade de variáveis, principalmente de atividade, que estão fortalecidas por essa mudança estrutural, entende? Então, estamos com dificuldades de vivenciar e aceitar essa mudança. É necessário que o aperto continue para trazer essa meta para 2%. Não acho que, como o mesmo caso do cenário Brasil, não acho que a gente tem que jogar a meta para baixo de inflação. Eu acho que buscar um custo do dinheiro menor é sempre o caminho. Agora, isso não baliza a economia real, né? Eu falo, a gente busca porque, de acordo com o que a gente viveu até o momento, a gente entende que é o nível ideal a ser buscado, né? Mas ele não reflete a economia real. Tá? Mas, para o mercado de trabalho, eu acho que a gente vai ter para frente um arrefecimento mais abrupto, por causa da defasagem que a gente tem, né? E a inércia também, que ela não acontece só na inflação, também defendo a inércia para o nível de atividade. Eu acho que tem um impacto de carrego, e que a gente exclui isso um pouco da conta, falando um pouco mais técnico agora, para o pessoal que é mais de mercado, porque a gente exclui essa questão do carrego no nível de atividade por causa dos períodos sazonais, que detém mais do que inflação. Mas eu acho que isso são variáveis que andam em conjunto, tá? Não tem muita diferença. Eu acredito que a gente tenha a inflação ainda persistente, advinda de mercado de trabalho, só que esses números, né, com as medições de atividade para os próximos meses, venha com mais força, tá? Eu estou mais pessimista agora do que eu estava no final do ano passado com o nível de atividade, porque eu acho que agora sim está algo fora da curva, que a gente não esperava, não imaginava, assim como todo o mercado, que a medição viria tão aquecida assim. Eu achava que ia ficar em linha ou acima das expectativas, mas estão nessa forma. O que vai exigir mais do que a política monetária feita agora, acho que o Banco Central vai vir com tudo e vai acabar trazendo essa inflação, só que mais para frente, exatamente por essa defasagem, eu acho que, vou te dizer, uns 3 a 4 meses para frente,
Por isso do prolongamento, por isso da dúvida se realmente vai dar tempo de fazer o corte dentro de 2023, eu ainda acho que não, tá? Por quê? Porque a ADP trouxe uma coisa, o PU foi por outro caminho, e aí a gente já teve uma revisão dessa ADP no ano passado, exatamente por esse entendimento de mudança estrutural, e parece que os dados ainda não estão se conversando, né? Então, cria-se a dúvida do mercado de trabalho dos Estados Unidos agora. Agora, a nível de atividade, eu acho que a gente já está tendo um soft landing, um arrefecimento versus a medição anterior, né? Ou seja, essa atividade diminuindo, mas ainda em níveis muito abaixo do necessário para trazer essa inflação para baixo. Por isso que eu não acredito que o Banco Central americano vai flexibilizar a tomada de decisão na política monetária. Boa. Ariane, quero agradecer, sempre um prazer recebê-la aqui na nossa programação, o pessoal do chat elogiando bastante aqui, trazendo, né, um feedback positivo, até falaram que você deveria ocupar aí a pasta da Fazenda, viu, de tanto conhecimento bom na área. Obrigada, viu, Ariane, um beijo para você. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Paula. Obrigada, Alex. Obrigada a todos. Se eu não gostasse tanto de mercado financeiro, eu poderia pensar um pouquinho mais na área pública. Obrigada, pessoal. Até mais, Ariane. Obrigada, valeu. Tá aí, vamos seguindo aqui na nossa programação, 11h57. Vou para um rápido intervalo. Na volta, a Débora já atualiza o nosso mercado financeiro. A gente fala mais aqui com o Alex André também sobre alguns cases importantes, né? Alguns ativos aí que está tendo oscilações hoje, tentando entender estes movimentos. A gente volta em instantes, não saiam daí. PMC News, informação que gera valor.